Olá, sejam bem-vindos ao canal Gramática Ilustrada. Eu sou a professora Janaína e hoje veremos algumas dicas sobre o uso desse sinalzinho gráfico que, apesar de tão pequeno, tem nos feito confundir muitas regras de ortografia. Vamos lá? O hífen é um sinal gráfico utilizado para ligar elementos na formação de palavras compostas, ou aquelas formadas por derivação. A regra geral é a seguinte: letras iguais, separa com hífen. Letras diferentes, junta. Usamos o hífen antes de palavras com H, por exemplo, super-herói, super-homem, anti-histórico, anti-higiênico, mau humor. Antes de vogais ou consoantes iguais, micro-ônibus, micro-ondas, inter-regional, super-racista, após prefixos como pré, pró, pós, ex, vice e sem. Exemplos: sem-teto, pré-escolar, pró-americano, pós-graduação, ex-jogador e vice-presidente. Em palavras compostas por justaposição, ou seja, quando as duas palavras representam uma unidade só. Beija-flor, quinta-feira, guarda-chuva, conta-gotas. Em vocábulos com acentuação própria: recém-nascido, além-mar, pós-escola, pós-operatório. Observe que, pós-operatório, as duas partes da palavra são acentuadas, ou seja, em ambas palavras, a tonicidade permanece, certo? Não se emprega o hífen quando? Antes dos compostos em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Nesse caso, o R ou S será duplicado. Em certos compostos em que se perdeu, em certa medida, essa noção de dois elementos, de uma composição: audiovisual, fotocópia, aeromoça, paraquedas, paraquedista. Atenção, tenha muito cuidado. Caso o para tenha essa ideia de paraquedas, paraquedista, paraquedismo, ali nós não teremos o uso do hífen. Para unir letras diferentes na junção de prefixos a palavras, lembrem-se da regra do diferente, unimos. Autoestrada, agroindustrial, anteontem, hipermercado, hiperativo. Entre palavras compostas com elemento de ligação: mão de obra, dia a dia, café com leite, cara de pau, corpo a corpo, face a face. E, obviamente, não esqueçam, muitas regras possuem exceções. Nesse caso, a gente tem algumas exceções como cor-de-rosa, água de colônia, mais que perfeito, pé de meia, arco da velha. Em relação às palavras bem ou mal, temos algumas regras específicas. Em relação à palavra bem, nós separaremos com o hífen. Isso quer dizer sempre? Não, certo? Então, nós temos algumas palavras que não ocorrem. Eu trouxe aqui as que ocorrem, certo? Bem-vindo, bem-querer, bem-aventurado, bem-criado, bem-nascido, bem-visto. Muitas daquelas que o bem não está sendo separado, há a troca do M pelo N. No caso de mal, caso venha vogal, H ou L, o que faremos? Utilizaremos o hífen. Mal educado, mal-humorado. Cuidado! Existe o mal feito separado e o mal feito junto. O mal feito separado há uma ideia de ação mal realizada, certo? Já no caso de mal feito junto, é como se fosse um adjetivo, é uma característica.
certo? Agora vamos ao questionário. Primeira questão. Justifica-se o uso do hífen como em micro-ondas a palavra anti-inflamatório, visto que o I ele se repete assim como os dois Os de micro-ondas. Na segunda questão, nós queremos a alternativa em que o uso do hífen esteja empregado incorretamente e, no caso, nós temos o item E, antissocial. Lembre-se que, no caso, nós teríamos que duplicar o S. A única palavra aqui, na terceira questão, em que há o uso equivocado do hífen é o item E. Lembrem-se, palavras ligadas por um elemento, no caso de uma preposição, nós não utilizaremos o hífen. Já a palavra antebraço, grafada sem hífen, nesse caso a questão quer o quê? Assinale a alternativa que apresenta a palavra escrita corretamente da mesma forma, sem hífen. O item correto é o item A. Lembrem-se da história dos diferentes que se unem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal.